Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é um vídeo mais superficial. Depois eu farei um outro vídeo com mais detalhes, com mais dicas. Até porque eu estou aprendendo a trabalhar também. Porque todo equipamento, se você não utilizar ali todas as variáveis que influenciam no resultado, acaba passando aquela impressão de, pô, esse equipamento não faz o que promete, tá? Tem muita coisa que de fato é assim, promete, mas não cumpre. Só que alguns equipamentos, às vezes o detalhe, tá? Como é o caso aqui, por exemplo, a gente está falando de um pulverizador de tinta. Esse aqui mais especificamente é da Wagner W670. Ele é um pulverizador de tinta. Tá, ele é um equipamento que vai exercer uma função. Só que a tinta, o tipo da tinta, o material que vai ser utilizado, eles altamente influenciam no resultado, a correta diluição da tinta. Então, às vezes a pessoa pega o equipamento, não sabe diluir uma tinta, ou não sabe diluir de acordo para o equipamento apresentar o melhor resultado, tá? E vai acabar que acabar criticando o equipamento, falar, não é isso que promete, tá? Então eu estou aprendendo aqui, estou fazendo alguns testes, mas a minha utilização é mais para coisa pequena e tudo mais, mas eu estou fazendo teste com algumas possibilidades de tinta mais comum que eu vou utilizar no dia a dia. Inclusive também pintura em madeira, artesanato, MDF, essas coisas. Algumas dicas que podem fazer a diferença, tá? Veja aqui só um caso. Essas peças, já deve ser a terceira vez que eu estou pintando ela. Mas aqui já fica uma dica a respeito dessa pintura. Eu estou tentando utilizar o esmalte sintético com brilho para pintar o MDF. Seguir etapa, seladora, tinta. Só que daí vai ficar uma dica. Em madeira, cara, sempre que possível, pintar as peças na horizontal, ou seja, pintá-las já deitadinhas, assim é uma melhor opção, tá? Porque a tinta na madeira, ela se comporta de uma maneira diferente. A madeira, ela tem a capacidade de absorver a tinta, então muitas vezes você vai acabar exagerando na dose. Aí é aquela hora que a tinta escorre. Eu não sei se está visível aí, mas pode ver que aqui, ó, tem uma marca de escorrido. Porque a primeira vez eu tentei pintar, eu pintei elas estavam na vertical. Então, se junto o fator, a tinta não está no ponto ideal, com a falta de experiência, vai acontecer situações como essa. Então aqui eu já vi uma melhor opção, pintar as peças na horizontal, tá? Então eu pinto, consigo aplicar uma camada fina e espero secar. Por mais que tenha um pouquinho de acúmulo de tinta, ela vai secar ali no seu devido lugar. Agora quando está na vertical, se tiver acúmulo, aí vai escorrer e vai ficar aquele negócio não muito legal. É diferente, por exemplo, veja o caso aqui. Aquele metal aqui já é uma pintura sobre pintura, mas olha como que eu consigo ter um bom controle. Isso daqui foi o que eu pintei agora. Um bom controle na questão da dosagem, tá ok? Porque aqui não vai ter aquela questão, aqui vai absorver mais e ali vai absorver menos. Em madeira isso acontece, tá? Mas ainda assim o aspecto da diluição é importantíssimo. E sempre vale lembrar, a pintura ideal, ela nunca é aquela encharcar até cobrir. Se você tiver a possibilidade, e é o ideal que se faça, demãos, tá? Dá uma demão, faz uma camada o mais fino possível, dá um tempinho, faz outra camada. Geralmente quando é uma peça grande, aí você começa pintando aqui, vai para a próxima parte e tudo mais. No sistema de pulverização, ele até mesmo favorece a secagem com base em outros métodos. Até porque como ele funciona aqui é um motorzinho igual de aspirador de pó, mas ele está na função de soprar.
ele acaba soprando também um ar quente, tá? Em determinadas situações de tinta, na maioria delas, vai secar antes do que qualquer outro tipo de pintura, tá? Então, rapidamente ela já seca ou já teria a possibilidade ali de dar aquela segunda demão. Eu vou fazer uma aplicaçãozinha básica aqui, nesse canto, só para vocês terem uma ideia que eu estou falando a respeito de dar demãos bem finas. E o resultado fica muito bacana. Quando já é uma peça metálica, até que já tem uma pintura, como é o caso ali, cara, com uma demão já deu uma cobertura perfeita, tá? Aí fica a critério de gosto, por exemplo, dar uma segunda demão. Mas aqui eu estou fazendo alguns testes. A tinta que eu estou utilizando aqui, que eu usei tanto para pintar a madeira, quanto para pintar aquela parte ali que eu vou mostrar para vocês aqui, é um esmalte sintético base água. Eu diluí mais ou menos na proporção de 20%. O que é 20%? Peguei 100 ml de tinta e coloquei mais 20 ml de água. Esmalte sintético base água, cara, é muito bom também, tá? Não se engane, falar, ah, não, a base água não é bom. É bom, tá? E cada vez mais vão aparecer produtos de qualidade base água, tá? Por questões de tipo mais relacionado também com o ecologicamente ali, o sustentável e tudo mais produtos base água e que vão agregar cada vez mais qualidade, tá? Não se engane com pintura, pensar, ah, não, a base água não é bom, é excelente, cara, tá? Então aqui eu diluí mais ou menos em 20%, ainda tem um restinho aqui, eu pintei aquelas... Ali eu não vou dizer que eu pintei, eu dei uma demão, porque já era a peça que eu pintei e a primeira experiência não foi muito legal. E eu pintei aquilo ali, tem uma peça aqui em cima, tem outra aqui atrás, dei uma demãozinha, pintei ali, eu vou mostrar para vocês aqui. Nessa pistola Wagner especificamente, vai ter algumas dicas no canal de algumas modificações que eu fiz nela, principalmente aqui na questão do ajuste. Pode ver que tem uma porquinha que eu colei aqui, para mim ter a possibilidade do mínimo ajuste. Por quê? Esse equipamento, cara, ele é excelente para tinta grossa, tá? O que eu tô falando de tinta grossa? Muitas vezes um esmalte sintético sem diluição, tinta de parede que é bem grossa, ele é excelente para isso, tá? Vão ter outros vídeos a respeito disso. Mas para tinta fina, eu acho que tipo assim, ele é um pouco exagerado, então você tem que ter aquele mínimo ajuste. Por conta disso, eu precisei fazer essa adaptação, porque eu chegava no limite da rosca aqui do parafusinho de regulagem e ainda estava saindo muita tinta, ou seja, eu chegava até no limite da onde podia regular, a próxima volta o parafusinho sai e ainda assim estava saindo muita tinta. Aí eu consegui chegar no ajuste perfeito. Aqui eu consigo todos os níveis de ajuste e consigo trabalhar com uma tinta bem diluída. Porque no caso do esmalte sintético interessante sempre mencionar que eles vão ser cores que oferecem brilho. Que é aquela hora que se uma luz bate no objeto que você pintou, ela dá aquela lumiada, já que existem as possibilidades de cores foscas. Por exemplo, aqui uma cor fosca, aqui, ó. Aqui é uma cor fosca. Daqui, esse azul eu nem sei se é leve brilho, mas tem um leve brilho sim. E essas tintas de esmalte sintético, elas têm que ser diluídas mais fina. E para cá precisa de um fino ajuste, aquela questão de não exagerar, trabalhar sempre com mínimo de vazão de tinta. Eu vou fazer uma pinturinha aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Acho que só tem o restinho aqui, ó.
só no nível da tinta aqui, tá? Tinta ainda tem. Outra questão até que eu já mencionei isso, que isso é um fator positivo, mas também às vezes é um fator negativo, é o fato de que rapidamente, se você parar como eu parei para falar, e se tiver em processo contínuo, isso acontece com uma frequência bem menor. Mas se você para por conta da tinta que sai aqui pelo bico, ela já começa a secar também, tá? Aí de vez em quando você tem que dar uma limpadinha, ou trabalha de forma contínua, direta e não acontece, mas se você der uma paradinha ali de 5, 10 minutos entre a utilização, por conta desse processo aí que eu mencionei, porque o ar mais quente e tudo mais, ele pode acontecer sim de secar aqui a tinta. Já entrar em processo de secagem e impedir que ela saia. Tá? Tinha uma sujeirinha aqui no bico. Agora vamos ver. Ó. Perfeito, ó. Tá vendo? Só uma peliculazinha de tinta. Tá? Não é aquela questão de encharcar. Quanto mais fina for a tinta, tem que trabalhar nisso daqui. Só que aqui eu consigo ainda aplicar até fechar, mas saindo nesse nível, tá vendo? Olha, só o pozinho, não vou dizer nem névoa, porque uma das características da pistola pulverizadora é não ter, tá? Mas ó, tá bem fininho aqui a dispersão da tinta. Com essa vazão fininha, a chance de você conseguir fazer um excelente trabalho aumenta muito, tá? Quando você trabalha com uma vazão de tinta maior, você tem que ser muito rápido na mão aqui, tá? E sempre lembrando, esse tipo de pistola aqui, é aquela história, você não trabalha tipo assim, é normal que em pistola de compressor a pessoa fazer isso, ó, tá? Aqui você estabelece um padrão e mantém. Se eu vou trabalhar com um leque assim, ó, é sempre assim, tá? Mantendo sempre a mesma distância e sempre o mesmo movimento. Pode ser aquele movimento famoso N. Você vem e cobre, tá? Não é assim, porque aqui não tem. Funciona um pouco diferente das pistolas de pintura a ar comprimido, tá? Até tirei um pouco aqui, acabei tirando. Mas só para gastar o restinho da tinta aqui, ó. Então tá aí, olha que bacana, tá?
Aí é só questão como aqui é uma peça que ela já foi trabalhada, ela até já tem pintura sobre uma pintura, a absorção é mínima de tinta, por exemplo, provavelmente aqui uma demão resolve, tá? Mas se quiser dar uma segunda demão, daí espera lá o tempo especificado. Geralmente a recomendação é de 2 a 4 horas para dar outra demão. Nesse processo de pulverização, eu acredito que com 2 ou 3 horas já vai resolver a situação, porque sim, nesse processo seca muito mais rápido a tinta. Outros tipos de tinta, por exemplo, que eu utilizo em MDF, madeira, como a tinta PVA, cara, coisa de meia hora ela já tá seca. Meia hora já tá seca, mas aí são composições de tinta diferentes, tá? Mas basicamente é isso, a ideia aqui era passar algumas noções, mas haverão outros vídeos e já tem alguns vídeos no canal a respeito dela, tá? E até então, muito aprovado. É só questão de aprender a trabalhar, aprender a utilizar certo ali vamos dizer, os acessórios, nesse caso aqui o acessório que vai não sei qual que seria a designação correta, os componentes que você utilizar, nesse caso aqui mais especificamente a tinta, né, que vai ser utilizada juntamente aqui, que também é um aspecto importante para que você tire ali a melhor eficiência possível do equipamento, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!